Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje o tema vai ser fantástico e vai trazer muita clareza para todos que estão aqui. Exatamente. É um tema super atual, né, Adriano? Um tema que está super em alta. Quem não conhece? Quem nunca ouviu falar sobre esse tema? É um tema vivido por todos, mas muitos desconhecem, né? Ou não se dão Exatamente. conta que vive disso, com isso daí, né? Sim, exatamente. Ou não olham para essa questão, acha que é normal. E hoje nós iremos continuando falando sobre o poder do posicionamento, agora com a ênfase como vencer a ansiedade. Nosso tema de hoje é sobre ansiedade. Nós vamos discorrer sobre esse tema que é super atual e eu costumo dizer que nós somos uma sociedade ansiosa devido a esse boom da tecnologia, principalmente agora, no momento que nós estamos aí tão influenciados pela a inteligência artificial. Então, nós estamos mais acelerados automaticamente. Né? A ansiedade, ela tem feito parte da nossa vida. E dentro dessa live, nós vamos olhar para essa questão e nós vamos discutir sobre que fatores levam a nós desenvolvermos ansiedade e como nós vamos vencer essa ansiedade, porque existem várias formas de nós vencermos essa ansiedade, né? Antes de mais nada, deixa eu ver mais quem entrou aqui, para que nós possamos cumprimentar as pessoas. Daniel. Muito boa noite. Fábio Rodrigues, meu querido, boa noite. Obrigada por estar sempre conosco. Andréia, boa noite. Cristina Morim, minha querida, muito obrigada mais uma vez estar na nossa live. E vamos iniciar. Ansiedade. O que é ansiedade? Será que ansiedade é um sentimento? Ansiedade é uma doença? Ansiedade é uma emoção? O que vocês acham que é ansiedade? Coloque aqui nos comentários para nós poder ver qual a opinião de vocês sobre isso. O que vocês acham que é ansiedade? É um tema que todo mundo fala sobre ansiedade. Quem nunca, né? Quem nunca se sentiu ansioso por alguma coisa? Vamos lá interagir, porque lembrando que essa live é interativa, tá, gente? Nós não fazemos essa live sozinhos. Essa live precisa da sua participação para que ela fique mais calorosa, para que não fique aquela coisa chata, só nós falando daqui, como se fossem detentores da verdade. Não, a participação de vocês é muito importante. Nós precisamos ouvir a sua opinião, saber qual é o seu ponto de vista. Isso é muito importante para nós que estamos aqui do outro lado. Ok? Vamos lá, quero ver vocês participando. Ok? Quando vocês se conectam com a ansiedade, o que que vem para vocês como sensação? Quais são as sensações que vocês trazem? As mãos congeladas? Você sente aquela dificuldade em respirar? Ou sente aquele calafrio, vem um medo? Como são as sensações que vocês sentem quando estão ansiosos? Coloca aqui embaixo e vamos comentar sobre essa parte, sobre cada um de vocês que tem aí qual o modo que vocês têm de expressar a ansiedade. O que vem com o sentimento? Sim. Eu costumo dizer que todo mundo tem algo para falar. Não tenha medo de expor a sua opinião. Né? Não tenha medo de colocar para fora aquilo que você pensa, aquilo que você acha sobre determinado assunto. É importante que você se expresse, que você se exponha. Independente de que comentário você vai colocar aqui. Quando eu dava aulas para alunos do curso técnico, eu fazia muitas perguntas para fazer eles refletirem. E aí eles ficavam com medo de responder, fazia o brainstorming, que é aquela tempestade de ideias, para nós construirmos conceitos juntos. E aí eles ficavam com medo de colocar, de expressar a sua opinião. Eu digo, gente, pode ser a ideia que vocês consideram mais tola. Vocês precisam aprender a se expressar, porque até a ideia que parece tola, ela acrescenta na vida de alguém. É igual a esposa do Adriano falou, né? Que o óbvio não é tão óbvio assim. Então vamos sim participar.
É isso Vamos aí. lá. Então, aqui, vamos continuar enquanto vocês criam coragem aí de participar. Vocês já ouviram falar aquela famosa frase de que ansiedade é um excesso de futuro? Ansiedade é sim um excesso de futuro. É um excesso, assim, tentativas de nós controlarmos o nosso amanhã, o que vai acontecer amanhã, e tudo isso gera aquela euforia dentro de nós. Então, é sim, a ansiedade é considerado um excesso de futuro. Mas eu fiz uma pergunta antes, alguns de vocês lembram que eu falei? Eu perguntei se a ansiedade é um sentimento, a ansiedade é uma emoção ou a ansiedade ela é uma doença? Quando que a ansiedade é considerada normal? É normal. A ansiedade, é considerada uma emoção normal quando, em algumas situações da nossa vida, você gera um medo ou gera uma expectativa em algo, e isso é super normal. Né? Quando você está em dúvida de alguma coisa, mas situações, emoções esporádicas, e não aquela coisa que é excessivo na sua vida. Vou dar um exemplo para poder clarificar as ideias. Por exemplo, uma mãe que está prestes a dar à luz. Quem é a mãe aí que ao dar à luz, quando está chegando no 8º mês, já pulando para o 9º mês, que não fica naquela expectativa, ai meu Deus, está chegando o dia, está chegando a hora, e aí perde o sono, e aí fica eufórica, começa a ter taquicardia, às vezes até pressão eleva, né, traz problemas no seu físico, e isso é uma ansiedade normal. Por exemplo, a expectativa de rever velhos amigos, amigos de escola, que tem pessoas que realizam, né, esses encontros anuais com amigos de infância, da escola. Então, gera uma expectativa, uma viagem que você vai fazer para um lugar que você desconhece. Nossa, você fica naquela euforia. Isso é considerado uma ansiedade normal, não é uma ansiedade patológica. E quando ela é considerada uma ansiedade patológica? Uma ansiedade patológica é quando todos esses sentimentos juntos, medo, dúvida e expectativa, elas são geradas em você de uma maneira excessiva, que você não consegue controlar, que não é algo que aconteceu naquela situação, não é algo pontual. Então, esse tipo de ansiedade você precisa ter cuidado, ligar o pisca-alerta aí, porque algo de errado deve estar acontecendo. Então, assim, ela é considerada doença quando alcança o seu corpo, quando traz reações no seu físico. E o Adriano até comentou agora no início, quais são essas reações que traz no seu físico? Taquicardia, que é aquele coração acelerado. Falta de ar, você fica com falta de ar do nada. Tem gente que até desmaia com crises de ansiedade. Eu conheço pessoas que do nada estava realizando uma tarefa do cotidiano e começou a ter um pensamento e aquele pensamento foi consumindo e aquela pessoa ficou com falta de ar até desmaiar. E foi feito todos os exames e foi detectado que era uma crise de ansiedade. Então aí é patológico, você tem dificuldade de concentração. Eu não vou entrar tanto nessa parte do patológico, porque ela foge um pouco da nossa alçada, mas é válido nós esclarecer e trazer aqui que existe, sim, a ansiedade patológica, que é a doença em si. Pessoas diagnosticadas com TDAH, às vezes, é um falso diagnóstico, a pessoa tem uma falta de concentração, uma dificuldade de se concentrar enorme, e isso também pode estar relacionado a transtornos de ansiedade. E aí, no nível patológico que eu estou falando, não estou falando da ansiedade normal. Falta de ar, aperto no peito, dores de cabeça, quando você associa várias dessas reações, aí você tem que ficar atento, porque possivelmente você pode estar desenvolvendo um transtorno de ansiedade, não é isso, meu caro amigo Adriano? É isso mesmo. E quando a gente se depara por situações que a gente não dá conta, é nessa hora que a gente tem que olhar para essa ansiedade. Por quantos Sim, motivos, exatamente. quais situações onde você se deparou e pegou a via do lado e mudou de caminho? Entende? Quantas vezes você deixou de enfrentar essa situação em função dessa ansiedade?
entende? E fez com um outro caminho que você não gostaria de fazer, mas pelo conforto que você sentiu e pelo medo de enfrentar aquela situação, você pulou aquela oportunidade de trabalho, pulou aquela oportunidade de conquistar alguém, gerou ansiedade em você, não era o que você queria. Então você está num caminho diferente, mas não que eu, por conta de uma dor, por conta de uma sensação que você desconhece, a raiz disso tudo, você fez um outro caminho. Então, mesmo assim, você não está feliz, entende? Sim, Então, por como que vem a gente entrou no assunto sobre ansiedade? Porque tem uma ferramenta, e existe recursos para que você vença essa ansiedade. E tem ansiedades boas, mas esse ponto de ansiedade está sendo prejudicial a você? Está fazendo com que você sim, deixe de fluir? Está fazendo com que você não pegue o caminho que você quis? sim. Então, eu convido Quando esses você a fazer sintomas isso. físicos, pode falar. Pode Tô pegando o falar. gancho, né? Quando esses sintomas físicos, né, Adriana, eles começam a interferir na qualidade de vida da pessoa, no cotidiano, no cotidiano da pessoa, a pessoa tem que ficar atenta. Porque, assim, uma ansiedade normal, como essa que nós citamos ali acima, ai, vou receber um amigo novo, tô ansioso para ver o rostinho do meu bebê que está para nascer, é uma coisa. Agora, quando isso começa a te atrapalhar nos teus relacionamentos, atrapalhar na tua comunicação dentro do trabalho. Você fica irritado por tudo dentro de casa mesmo, normal com seus familiares, né? Não se concentra numa coisa só, tem um pensamento acelerado, não consegue verbalizar os seus pensamentos, atropela as palavras, aí você tem que ficar atento. Muita atenção para todas essas reações que nós estamos citando aqui, porque você pode se identificar com algumas delas. E aí é muito importante você saber que ajuda a procurar, que é o que nós vamos falar logo mais na frente, certo? E assim, eu quero dizer para vocês que a ansiedade ela não tem uma causa específica. Ah, você está ansioso por isso. Não. Existem alguns fatores que desencadeiam essa ansiedade. Eu vou falar muito por alto aqui para vocês, porque o nosso foco aqui é trazer uma clareza de como você vai vencer essa ansiedade. Existem fatores genéticos. Sim, você pode herdar a ansiedade através de um familiar seu que já desenvolveu transtorno de ansiedade. Você pode sim. Existem os fatores psicológicos, né, que alguns deles nós já citamos aqui. Que fatores são esses? Experiências acumuladas lá do passado, da sua infância, que são seus traumas de infância. Pessoas que foram abusadas, crianças negligenciadas, crianças que foram expostas a situações estressantes na infância. Todos esses são fatores que desencadeiam a ansiedade. Não é uma coisa de já, né? Então, fatores psicológicos, como esses que eu citei aqui, são fatores importantes que desencadeiam a ansiedade. E quando você percebe em você ou em alguém que está próximo de você, ali no seu convívio social, que são pessoas negativas, que só falam coisas negativas, que tudo vê o lado ruim das coisas. É que tem gente assim, eu conheço pessoas assim, não é porque a pessoa quer ser assim, né? É um fator psicológico que foi gerado por causa de um trauma, porque ela não para olhar para essa dor, não para olhar para essa questão, né? Então, pessoas que, por exemplo, eu vou dar um exemplo para ficar mais. Eu gosto de exemplos. Você comprou um celular novo e aí você vai falar para essa pessoa: nossa, olha, comprei um celular novo para me ajudar no meu trabalho, na divulgação do meu trabalho e tal. E a pessoa, ao invés de se alegrar com você, ela vai dizer o quê? Nossa, mas tem cuidado. Não é porque ela quer ser ruim ou que ela está com inveja. É uma reação de alguém ansioso. Ela vai dizer o quê? Nossa, mas tem cuidado, fulano de tal foi roubado. Ela acaba te comparando com situações ruins do dia a dia. Fulano de tal foi roubado ali na esquina, você tem cuidado. Não coloca os aplicativos de banco no celular novo. Deixa em um celular em casa. Muito cuidado. Olha, não tira o celular da bolsa enquanto está na rua. São cuidados que nós devemos ter? Sim, mas pessoas que estão a todo tempo trazendo experiências negativas, palavras negativas, são pessoas
que são sérias em desenvolver transtornos de ansiedade ou se não já estão com esse transtorno. Né? Outro fator psicológico que é importante nós citarmos aqui, que todos nós temos, é a questão das crenças e das atitudes limitantes. Sim, meus queridos, as crenças que nos limitam. O próprio nome já diz. O que são as crenças limitantes? São os nossos pensamentos, são as experiências que nós acumulamos ao longo da nossa vida. Advindas de quê? Da nossa educação, advindas da nossa cultura ou do meio social em que nós estamos inseridos. E como o próprio nome já diz, crença limitante, ela nos limita, ela nos paralisa, ela faz com que nós não alcancemos o nosso potencial como deveria. Por quê? Porque está sempre ali te podando. Vou dar um exemplo de crença limitante para vocês. Eu fui criada com essa ideia de que o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é a raiz de todos os males, então eu não devo buscar o dinheiro, só para o básico mesmo da minha vida, para minha sobrevivência, só para comer e viver e acabou. E isso é algo que nos limita, faz com que a gente não vá em busca de uma mudança, em busca de melhorias financeiras, em busca de romper todo o nosso potencial. Né? Então, quando nós nos limitamos com essas crenças culturais que foram passadas de gerações para nós, também são fatores que causam ansiedade em nós. Né? Pessoas que têm essas crenças limitantes, elas tendem a ser mais ansiosas. Atitudes limitantes. Meu Deus, quem não tem, Adriano? Quem não é procrastinador? Pessoas que ficam todo o tempo adiando. Sabe que tem que fazer aquilo naquela hora, naquele dia e ficar adiando por medo de falhar. Pessoas e eu estou falando isso, estou me identificando com tudo isso que eu vivi já, essas situações, né? Que evitam viver experiências impactantes, novos projetos, novas experiências na vida, com medo de fracassar. O medo de fracassar paralisa essa pessoa de romper, e às vezes a pessoa é talentosíssima. Então isso é um fator psicológico causador do transtorno de ansiedade. E aí tem outros fatores que nós precisamos falar rapidinho aqui para vocês, para não ficar só nas nossas palavras, que é os fatores ambientais. Relacionamentos, pessoas ao nosso redor geram ansiedade em nós. Pressão social. Quem aí já não foi pressionado, por exemplo, dentro da minha família tem isso, a fazer uma faculdade, né, só para poder alimentar o ego dos familiares, tá todo mundo ali para alimentar a expectativa das pessoas, e quando você finalmente decide que não vai fazer, por exemplo, dentro da minha casa, tem a Sara, que ela sempre foi estimulada a fazer faculdade de medicina, todo mundo queria, eu mesma estimulava ela a fazer medicina, todo mundo queria que ela fizesse medicina, a Sara precisa fazer medicina. E quando finalmente a Sara decidiu que ela ia fazer direito, todo mundo ficou estarrecido. Mas direito não acontece isso, direito não é para você. E cada um tinha uma opinião para dar sobre a questão. Isso chama-se pressão social e isso causa uma ansiedade, gera uma ansiedade. Então isso é um fator ambiental que pode gerar um transtorno de ansiedade na pessoa também. O isolamento social. Pessoas que foram, na infância, elas foram, como que eu posso dizer? Elas foram punidas, elas foram impedidas de expressar, porque antigamente criança não podia falar, né? Criança tinha que ficar calada quando adulto falava, e olha... criança baixa a cabeça, criança aquilo, e criança nunca tinha a oportunidade de expressar os seus sentimentos, de expressar os seus medos, né, as suas vontades, os pensamentos, porque a gente pensa assim, criança não tem pensamento, criança tem que fazer o que o pai manda e acabou. E tem mesmo, criança tem que seguir as regras dos pais, mas os pais têm que ter a sensibilidade de não podar o filho, porque no futuro ele vai ser um adulto ansioso, cheio de questões para tratar, adultos que não sabem se comunicar, adultos que perante a sociedade não conseguem se expressar suas ideias. E aí o que acontece? Confiança lá embaixo.
baixo, autoestima lá embaixo. Então, tudo isso é gerado lá na nossa infância. E enquanto nós não olharmos para essas questões dos traumas da nossa infância, nós não vamos romper aqui no presente, no hoje, na fase adulta, essa questão. Então, é importante frisar também essa questão do fator ambiental como causador da ansiedade. E aí nós temos os fatores biológicos, que eu não vou entrar, porque eu não sou médica, tenho minha opinião, sim, levanto a minha bandeira, mas aqui não é o caso hoje. Fatores biológicos que podem causar ansiedade é o quê? Fatores hormonais. Pessoas com descontrole hormonal pode, sim, ter ansiedade. E aí é um outro assunto para uma outra live. Quero só mostrar para vocês que a ansiedade, ela não é assim, aparece como um passe de mágicas. Existem fatores que desencadeiam, não existe um fator só. Então é importante você olhar para todos os fatores. Ah, mas por quê? Quando você agrega a terapia integrativa na sua vida, que lá eles te ensinam a olhar para suas questões, olhar para suas dores, você passa a questionar por que que eu estou sentindo isso? Mas por que que eu tive essa reação quando fulano me falou isso ou me expôs essa condição? Então você passa a fazer uma autorreflexão, uma autoanálise de você, e aí você, opa, isso aqui parece com aquilo que a Polly falou na live, parece que eu estou desenvolvendo uma ansiedade. Mas será que é biológico? Vale você procurar um profissional? Sim, um profissional, eu indico a medicina integrativa, porque é uma medicina que, como o próprio nome já diz, ela é ampla. Ela cuida de você nos seus aspectos mental, físico, emocional e espiritual. Ela te olha como inteiro, ela não olha a tua doença, ela olha você como paciente. O que está causando aquilo? Ela não vai só na causa, não vai só no efeito da doença, ela trata a causa para que não cause mais a doença. Então, indico sim um médico da área integrativa. E um outro profissional que eu indico, que vocês estão aqui já ouviram muito eu falar, é a questão da terapia integrativa. A terapia integrativa ela pode contribuir muito para minimizar os sinais da ansiedade, não é, Adriano? Como que a terapia integrativa ela pode ajudar as pessoas a controlar essa ansiedade, Adriano? Bom, eu falo com propriedade de que eu fui uma criança hiperativa e, e como era isso? Eu vivia pulando e correndo, e só que hoje, com 43 anos, naquela época, quando criança, os pais não tinham esse olhar, não tinham essa abordagem, Sim, não sim, tinham os mesmos recursos que nós temos hoje. sim. Então, ficava, hiperativo e ok, entende? E eu vou falar que eu desencadeei uma incontinência urinária noturna até os 12 anos. E quem daqui teve isso daqui? Nessa ansiedade, nessa sensação de querer estar lá na frente e viver até os 12 anos fazendo xixi na cama, entende? Então, Sim, eu vejo que muitos dos nossos comportamentos, que quando a gente está dormindo, né, a gente está no sono profundo. Então, a inconsciência trouxe isso daqui, entende? O que tinha lá nessa inconsciência que não dava para ser visto, entende? Então, nosso comportamento hoje, em função de uma ansiedade, em função do medo, das frustrações, da insegurança, que gera a ansiedade, para onde nós estamos olhando? Só para ação, ansiedade. E ninguém está se dando conta de que por trás dessa ansiedade, essa ansiedade nos protege de algo, de uma dor. Como se sim. fosse uma joelheira, vamos falar. Ele tem uma dor no joelho, usa uma joelheira. E ninguém está se preocupando com qual a causa dessa dor. Sim, Entende? Então, nesse movimento, exatamente. nesse recurso, o que a gente faz? A gente vai nessa dor, olha para a causa dessa dor e vai fazer a ressignificação dessa questão. E quando você perceber que aquela dor no joelho não está mais lá, o que você vai fazer com a ansiedade? A joelheira vai perder a função. Então, Sim, entendam aqui exatamente. que isso daqui é um processo, e que esse processo, muitas e muitas vezes, tem fundo emocional. E a gente está só olhando para a dor, Sim, entende? Tomando analgésico, usando uma joelheira.
entende? E isso daí não é a causa, é só um resultado. Uhum. Sim, exatamente. É muito importante olhar para tudo isso. E o Adriano citou aqui que teve incontinência urinária numa fase da vida dele, né? E quando ele estava me contando essa história, porque também não é fácil expor assim esse tipo de coisa, né, Adriano? Mas nós estamos aqui para ilustrar mesmo com exemplos da nossa própria vida. Eu também, gente, tive essa incontinência urinária, para não dizer que fiz xixi na cama até 15 anos. E as pessoas, e eu fazia aquilo porque eu era muito as pessoas elas me taxavam muito, né? E ficavam me apontando, e aquilo gerava isso em mim, essa questão de urinar na cama, né? E tudo isso foi muito bem tratado à medida que eu fui crescendo, que eu fui olhando para algumas coisas e me ajudou muito depois que eu participei dessa parte terapêutica, que eu tratei mesmo o meu emocional, porque o meu caso não era físico, porque existe a causa física também dessa questão, né? Era uma questão, sim, emocional. E é interessante que, além de você procurar um profissional da área da saúde para saber se o seu problema de ansiedade ele é biológico e procurar também um terapeuta integrativo para tratar as suas emoções, porque na grande maioria das vezes a causa está no emocional. Pasmem vocês, a causa está no emocional. Além disso, você pode sim contar com a ajuda de um profissional da área da comunicação. Porque pessoas que desenvolvem transtorno de ansiedade também têm grande dificuldade em se expressar, em se comunicar. E aí, quando elas não conseguem expressar, verbalizar de maneira clara, de maneira confiante, de maneira que conecte a sua informação com as outras pessoas, elas tendem a se isolar, a se retrair, aí baixa a confiança daquela pessoa, aquela pessoa já tem uma postura caída, e tudo isso vai gerando uma ansiedade. Porque ela não é aceita no meio que ela está, ela vai para a igreja, ela se sente excluída, vai para o trabalho, no trabalho, na hora do almoço ou na hora das pausas que tem, ela não consegue se conectar com as equipes, com as pessoas, e ela está sempre ali se retraindo, sempre se resguardando de alguma coisa. E tudo isso, gente, é gerado pela ansiedade. Então, um profissional da área de comunicação, ele pode te ajudar muito a desenvolver essa habilidade de se expressar com clareza. E quando você se expressa com clareza, você consegue entrar e sair em qualquer ambiente, porque a sua fala, a sua voz se faz entendida, se faz compreendida. Você não tem problema nenhum em conversar com o CEO de uma empresa ou com um mendigo na rua, você não tem problema nenhum. Por quê? Porque a sua comunicação é clara, a sua comunicação traz autoconfiança para você e ela vai minimizando a sua ansiedade. E aí, dentro dessa parte da comunicação, aprender a se comunicar, você também aprende a desenvolver técnicas de respiração. Eu, particularmente, eu tinha um problema na minha respiração, que foi minha filha que pontuou isso. Eu era extremamente ansiosa há uns meses, pouco mais de 4, 5 meses atrás. Eu conversava, um vídeo que eu gravava, a Sara falava assim para mim: mãe do céu, a senhora não sabe respirar. Procura um fonoaudiólogo. Porque eu era ofegante, eu atropelava, era descompassada a minha respiração. Então, a minha fala, ela não saía com tanta clareza. Hoje, eu percebo nitidamente como a minha comunicação melhorou depois que eu apliquei a técnica de respiração. Aquela respiração compassada, com o diafragma, em que você relaxa e que você traz à consciência todas as partes do seu corpo. Quando você respira de forma correta, você consegue sentir o ar entrando nos seus pulmões, né? O seu sangue correndo, e aí você traz tudo aquilo para o presente. Existe um exercício também chamado, que são técnicas de mindfulness, que é para trazer a sua atenção para o presente. É uma técnica de comunicação também que nós usamos, não só para melhorar a comunicação da pessoa, mas para minimizar o nível de ansiedade daquela pessoa. É sensacional essa técnica. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu, diante de toda a correria do dia a dia, do trabalho,
eu parava para comer, e eu sou aquela que monta a mesa, tudo bonitinho, tudo conforme mamãe ensinou. Mas eu parava para comer, mesmo com aquela mesa montada, comia rápido e não sentia o sabor dos alimentos. Então, a técnica de mindfulness, que é a técnica da atenção plena, da atenção para o presente, o agora, no que você está fazendo. Por exemplo, eu estou toda aqui dentro da live com você, estou toda envolvida. Nada me distrai. Por quê? Porque eu estou aplicando essa minha técnica de comunicação. Hoje, por mais que seja um tempo de 10 minutos, pouquinho, eu paro, sento com o meu prato, consigo sentir o sabor dos alimentos. Faça esse exercício você em casa para você ver como é diferente. Sinta a textura dos alimentos, sinta o sabor. Hoje eu consigo perceber o que tem naquela carne. Aqui tem um toque de alecrim e tem um pouco de manjericão. Tem bastante alho também. Faça essa experiência, extraia o sabor dos alimentos. Isso é um exercício que você faz para trazer a sua atenção para o presente. Porque diante de toda a vida acelerada que nós temos, por conta do que tem acontecido aí no mundo, essa ascensão da tecnologia, essa correria do vai e vem, isso só tende a aumentar. Nós precisamos ter a consciência de respeitar o nosso corpo, de respeitar a nossa mente, de respeitar as nossas emoções, para que nós não caiamos num ciclo vicioso. E aí depois, tudo isso, essa aceleração toda, ela causa o quê? Doença no nosso corpo, no nosso físico. Isso é um fato comprovado. A maioria das doenças hoje, doenças autoimunes, doenças degenerativas, são causadas por causa desse fator. Ansiedade, estresse, depressão, que está tudo ali dentro da mesma panela. Né? Apesar de nós estarmos falando de ansiedade. Então, faça esse exercício de mindfulness para você ver como é diferente na sua alimentação. E aí você sinta tudo que tem que sentir com aquela experiência. Pronto, respira fundo. Você vai ver como você vai voltar para suas atividades diárias com muito mais força, com muito mais motivação, com muito mais foco, muito mais atenção. Esse é um exercício que faz com que você consiga ter clareza na hora de falar. Esses dias, Adriano, uma pessoa me mandou uma pergunta no Instagram. Eu perguntei, né, qual a dificuldade de comunicação que você tem? E essa pessoa falou o seguinte para mim: eu tenho dificuldade de colocar o meu pensamento em ordem, né, de organizar de forma lógica as minhas ideias. E logo eu matei a charada, eu digo, isso é ansiedade. Uma pessoa que não consegue verbalizar os seus pensamentos de forma lógica é uma pessoa que está num nível de estresse terrível, pessoa que é acelerada, que a fala atropela, ele não consegue terminar um assunto, ele está todo o tempo ali acelerado, atropelando. Sim. Que não tem ponto nem vírgula. Exatamente. Sabe aquela pessoa que ela não consegue nem se relacionar com os outros, que a pessoa ela se torna chata para as outras pessoas e coitada, nem é porque ela quer, de maneira inconsciente, né? É a bendita da ansiedade causando todo aquele estresse dentro da pessoa. Então, assim, gente, procurem sim profissionais. Olhem para esse lado, vocês vão ter uma qualidade de vida espetacular. Eu estou falando aqui por experiência própria. Há uns meses atrás eu era uma pessoa extremamente acelerada. Quem me conhece sabe que eu estava muito acima do peso. Eu já perdi 17 quilos. Ah, Paulo, tu fez dieta? Gente, eu vou dizer para vocês que eu mudei a minha alimentação, meu estilo de vida, para melhorar a minha saúde, para trazer mais qualidade de vida, mas não que eu fique bitolada igual eu sempre fui a minha vida inteira, desde 12 anos, fazendo dieta de maneira louca, né? Passando fome. Hoje eu não passo fome, tá? Hoje eu comi quase 1 quilo de carne ali com mandioca, para vocês terem ideia. E tô aqui, gente. A ansiedade, a falta, né? O tratar essa ansiedade, porque assim, venhamos e convenhamos, né? A ansiedade, nós sempre vamos ter um pouquinho, né, Adriano? Nunca é algo que vai sair completamente da nossa vida, né? E ela é até benéfica, ela é benéfica para nós. É porque, assim, a ansiedade, ela gera um medo em determinadas situações, que é um medo que faz você lutar.
é o que te prepara para a luta ou para a fuga numa situação de perigo. Então, a ansiedade, ela tem o seu lado bom, sim. Lá no início eu falei que a excessividade, que quando traz os problemas físicos no seu corpo, aí você tem que ter cuidado. Mas a ansiedade, ela é algo benéfico quando precisa. E assim, como eu estava dizendo anteriormente, vamos olhar para nossas questões. Vamos olhar para as nossas dores, vamos tratar do nosso emocional, mas vamos também buscar trabalhar a nossa comunicação, a nossa forma de se expressar. Por mais que isso tenha sido gerado lá na sua infância, quando você ressignifica essa dor, esse sentimento que foi gerado lá, que te trouxe essa situação de ansiedade hoje, os seus traumas, de abuso, você foi negligenciado, você foi poldado a expressar os seus sentimentos, a sua forma de pensar quando era criança, hoje você tem artifícios para mudar isso. Né? Procure desenvolver a sua habilidade de comunicação, você vai ficar mais solto, mais leve, mais confiante. Quem tem autoconfiança, gente, consegue, sabe, consegue romper e conquistar tanta coisa, sabe, consegue se conectar com as pessoas certas. Agora, pessoas que não têm autoconfiança, igual nós citamos na live passada, quando eu ia para um workshop, que eu sempre gostei de estudar, que eu fazia na hora do intervalo? Pegava o meu lanchinho e me escondia para ninguém me ver. Isso era o quê, gente? Não tinha confiança nenhuma. Eu não tinha confiança nenhuma em mim mesma. Hoje, se dentro de uma situação dessa, pode ter certeza que eu vou puxar a conversa com a metade da plateia que vai estar lá. Eu não saio de lá sem fazer um contato, sem fazer um bom network, sem ser convidada para palestrar em algum lugar. Então, vamos olhar para essas questões. Vamos procurar um profissional que nos ajude. E é interessante, a gente sempre cita, né, Adriana, essa questão de olhar para a dor, que é algo que funcionou conosco. É interessante trazer essa questão de como a terapia ela pode nos ajudar a desenvolver essa autoconfiança também, o autoconhecimento, porque assim, quando você não tem um autoconhecimento, você não consegue olhar para as suas questões, você não consegue olhar para as suas dores. Então, a terapia integrativa também tem esse artifício de fazer você olhar para isso. Estou certa ou estou errada? É verdade. E eu entrei nesse mundo do desenvolvimento através do primeiro curso que eu fiz foi com 24 anos, uma imersão de desenvolvimento humano. E nessa imersão houve vários trabalhos, né, de regressão, de renascimento, Sim. e diversas ferramentas foram utilizadas para destravar. E nesse trabalho eu destravei muitas chaves, né? Ou seja, muitas questões minhas foram resolvidas. E com 24 anos eu percebi assim, nossa, mas como assim, né? Muda desse jeito. Sim. E só que eu não me dava conta, né? E não dei seguimento. E depois de muito tempo depois, minha tia me apresentou para a constelação familiar, né? E para a terapia integrativa. E hoje eu trabalho com isso em função dessas questões resolvidas. Então, antes de ser terapeuta, eu compartilho com vocês que, mesmo agora, eu tenho dores também emocionais. Só que a diferença é que eu não espero acontecer e não espero, não seguro esse rojão mais, né? Sim, então, quando a gente trabalha exatamente. essas emoções aí e percebe que tudo que a gente está vendo como empecilho, impedimento, tudo que nos causa uma trava, seja lá em qualquer situação, de relacionamento com os pais, de relacionamento amoroso, de relacionamento com os filhos, de relacionamento do trabalho, percebam que essa sensação, esse impedimento é o quê? É um contra-vontade. E o que está sendo contra-vontade aí? Seu sentimento está ferido. Então, mesmo, e nessa situação gera o quê? Ansiedade. Porque Sim. você não sai tá patinando e fica girando em círculos, né? E as sensações vão e voltam e você no mesmo lugar. Então, isso tudo faz com que você fique estagnado, né? E quantos de vocês aqui, como eu, vivi isso daqui? Né? E se vocês podem fazer algo diferente, por que não fazer? Entende? E não estou falando para você ir para terapia integrativa só, não. Tem várias ferramentas, várias terapias, psicólogos e inúmeros recursos que estão aí para quem se À identificar. disposição, né?
Então, é só um olhar, e que basta olhar para que você tenha um outro resultado. Sim, exatamente. É muito importante você olhar para você, né? Cuidar de você antes que seja tarde demais. Existem outras coisas que você pode fazer, como atividade física, ajuda muito a diminuir a ansiedade, o nervosismo. A dança, Yoga, né, Adriano? Eu não conheço yoga, o tenho só de ouvir falar mesmo, mas eu acredito que Pilates, yoga, vou ele, te falar, eu entrei no Pilates recentemente, faz em 4 meses. Eu sim, tinha um preconceito com o Pilates. E a professora sim, pode estar aqui. A Amanda, não sei sim, se ela está hoje, mas eu falo que o Pilates fez um movimento em mim que eu falei, meu, mas como assim, né? Sessão de 50 sim, minutos, 1 hora, que sim, 2 vezes por semana, que faz um movimento que eu não estava fazendo, entende? Então, eu perdi quantos quilos só de ter entrado? 1 quilo por mês. sim, Tem 4 meses já sim, foram 4 quilos sem fazer nada fora do padrão. sim, Entende? Então, entenda que quando exatamente. você se coloca intenção e vai para qualquer que seja a ferramenta, pode ser benéfico para você. Né? Mas tem Sim, o fator, se você se identificar com aquilo lá. Então, entendam que foi o caminho que eu encontrei, né? A terapia integrativa, eu vivo isso todos os dias. Eu percebo que muda a vida das pessoas, mas tem um uhum, ponto para ser visto. A pessoa tem que querer olhar para tudo isso. sim, Né? Quando ela não quer, ela vai encontrar motivos e razões para falar que não deu certo. Entende? Então, sim, mas isso é dela. sim, É uma opção. Fala assim, não deu certo para mim. Ok, tenta outra coisa. Entende? Então, eu exatamente. entendo que isso funcionou para mim. Né? E Sim, e funciona para mim muito. também. Sim, para mim também. Como Exatamente uma isso, não viu, Adriano? oratória. Né? Como É, na oratória, eu percebia que faltava algo. Né? E eu nunca iria fazer um vídeo, nem uma live. E hoje, o que eu estou fazendo aqui hoje? Entende? Trazendo essa clareza para as pessoas, colaborando com as pessoas que estão aí, desse lado, e olhando tudo isso daqui acontecer, e as pessoas falam assim, nossa, faz sim. sentido isso. E se uma pessoa dessa live aqui, no meio de todas essas, fizer sentido numa palavra aqui que a gente trouxe, ou numa frase, ou num ponto de vista, já ganhamos o nosso dia. Entende? Exatamente, exatamente. Nosso papel aqui é trazer clareza, fazer com que a pessoa se olhe. Engraçado, né, Adriano, assim, que as técnicas de comunicação, elas destravaram muito também esse seu lado. Quem te conhece de perto sabe o quanto você evoluiu nesse quesito, o quanto você está mais leve, o quanto você está mais que a sua fala ela tem mais clareza depois que você olhou para esse seu lado também, porque o emocional tu já tinha olhado, né? O O emocional é tua emocional já área, é estava. tua vibe. É para a gente ver que muitas das vezes a gente precisa de ferramentas, entende? O recurso que eu falo. Então, são inúmeros recursos. E você Sim, escolheu uma abordagem certa, né? E dentro exatamente. O que não der para ficar sem fazer nada, né? a única coisa que você precisa de um recurso é a vontade de fazer tudo isso, né? De fazer virar Sim. essa chave. Porque só eu sei, e as pessoas que viram meus primeiros vídeos sabem o quão vou falar assim, nossa, mas não, todo mundo começa, mas era muito, muito difícil, muito ruim mesmo, entende? Agora que estou conseguindo verbalizar, colocando mais expressão, mais gesticulando mais, trazendo um ponto de Sim. vista, sendo mais claro na verbalização, na fala, Articulando percebe? as palavras muito melhor, muito melhor. Então, isso tudo aqui nada mais é que tipo, assim, ó, a vontade da pessoa que está ensinando você, a técnica que ela tem e a minha vontade de aprender tudo isso. Então, entendo aqui que todos têm dificuldades, procurem recursos para sair dessa situação, né? Porque Sim. hoje com 30 não, com 43 anos, eu Oh, estou sai vendo do 30. carinha novinha, mas Ah, tem 40 já, 43 anos, vivendo isso daqui hoje, entende? E era uma coisa que eu não iria olhar antes, né? sim, E graças a essa técnica exatamente. eu consegui destravar. Tem que Sim. melhorar? Tem muito, né? Sempre Mas já nós tô somos seres em construção, né? isso, evolução. Uhum, exatamente. Nós somos esses seres em construção. O primeiro passo é você querer olhar para as suas questões, olhar para as suas dores, olhar para o seu emocional, olhar para as causas e ir tratar. Esse é o primeiro ponto.
é você querer, né? Porque a gente não pode fazer nada sozinho, não tem como fazer as coisas por osmose. Aqui como o Adriano fala, é um tripé, né? Onde eu vou agir em uma área, o Adriano age em outra área, e você faz o seu papel de se dispor. Quando você se dispor e olhar, você vai ver quanto você vai romper. Então, assim, se assim como nós que vivenciamos essa experiência com ansiedade, nós não estamos dizendo que não temos situações na vida que estamos ansiosos ou não, não. Só que a ansiedade, ela não toma conta da nossa vida mais. A gente consegue identificar, opa, o que está acontecendo aqui? Por que eu estou tão acelerada assim? Por que eu estou tão ofegante assim? E nós conseguimos olhar para isso e vamos buscar ajuda para tratar isso e vamos realizar os exercícios que são super eficazes para tratar essa ansiedade no momento ali. Assim como nós fomos buscar ajuda, assim como nós fomos atrás de técnicas, de coisas que mudaram a nossa vida, a nossa situação real, né? Você também pode olhar para isso. Se você que está aí dentro dessa live se identificou com algum desses pontos que nós comentamos aqui, e foram vários, por exemplo, você percebe que você tem pensamentos acelerados, ou você é tímido demais, ou as palavras você atropela, você não consegue falar com clareza, não consegue expressar nem dentro da sua casa com clareza, as pessoas não conseguem compreender o que você fala. Olha para isso, porque tem um fundo de ansiedade. Né? Se você tem alguns daqueles sintomas no seu corpo, no seu físico, que nós citamos lá no início, taquicardia, falta de ar, né, coração acelerado, mão suando, e isso, trêmulas, você tem que procurar ajuda. Olhe para essa questão. Né? Olhe para você, não deixa de olhar para você. Você precisa de ajuda e ninguém vai te ajudar se você não se dispor a ser ajudado. Então, olhe para você. A ansiedade é algo que pode se transformar em patologias difíceis de serem tratadas quando você não olha para ela no início. E aí, o que as pessoas, a medicina tradicional vai fazer com você? Vai te dar psicotrópico para você ficar grogue aí, vai te tirar da realidade do mundo e você vai simplesmente perder a sua vida só dormindo, né? Só relaxadão, viajandão. Não, existem outras opções que se você olhar para isso com cuidado, com carinho, você pode sim transformar essa realidade, você pode sim aprender a identificar o seu ponto de ansiedade e a controlar. Não estou dizendo que, uau, a ansiedade vai acabar se eu fizer a terapia. Não, gente. Nós aprendemos a controlar. Medo a gente não exclui, a gente vence ele, a gente usa ele a nosso favor. A ansiedade a gente não acaba, não tira da nossa vida para sempre, a gente usa ela ao nosso favor. Então, é sobre olhar. É sobre olhar para você, é sobre identificar essas questões. Aqui essas questões estão atreladas, se é no seu emocional, se é genético, se é biológico. E se for emocional, nós estamos aqui para te ajudar. Não é isso, Adriano? Nosso trabalho é esse. É isso. Então, quem se identificou com tudo isso daqui, com alguma fala aqui, com alguma sensação, ou com algum impedimento de verbalizar, de conversar, então percebam aí que surgiu vários pontos de interrogação em cada um de vocês Sim, que estão aqui, percebe? E que fez algum sim. sentido essa conversa. Então, você quer fazer desse sentido uma outra história? Ou você vai ficar só no sentido? Fala assim, caramba, fez sentido e vai continuar fazendo o mesmo, né? Entende? Sim. Que eu tive a dificuldade de fazer vídeos, eu tive a dificuldade de me expressar, eu tive a dificuldade de me expor, eu tive dificuldade de falar assim, nossa, como que eu vou falar diante de uma câmera, entende? Então, percebam aqui, ó, se vocês olharem meus primeiros vídeos, ou mesmo antes dos primeiros, vocês vão perceber uma diferença, e essa E como diferença você é se gritante. sente, Adriano? Como você se sente agora? Hoje eu me sinto mais posicionado, sabendo do que eu vou falar sobre algum tema, tendo expressividade, falando de uma forma mais natural, entende? E sendo eu mesmo, né?
Não, eu sei que eu vou ter que melhorar muito, tenho que melhorar muito, mas isso daí vai ser com o andar da carruagem, entende? O carro já está andando, então, só que o meu carro estava empacado antes, entende? E sem roda ainda. Sabe o que é isso? O carro no lamaçal, sem roda. Então eu estava Ó, assim, ancorado. Então entendo aqui, ó, que eu trabalhei inúmeras vezes nessas questões e através de técnicas de oratória, de verbalização, de expressão, hoje eu consigo funcionar melhor. Então entendo aí, ó, que o meu carro já está rodando, entende? sim. Não cheguei no meu alvo, ainda não, mas o carro já está rodando e vamos embora, entende? Vou melhorando agora com o andar de carruagem, com as lives, com apresentações, e é desse jeito que a gente vai melhorando. Com detalhes Exatamente. agora, porque a coisa já está acontecendo. Então, entendam quem está com o carro empacado sem roda no lamaçal, tem um jeito diferente de fazer tudo isso, né? Tem um Sim, jeito de sair da situação. Então, mas tem um ponto aí, você tem que querer, entende? Então, isso aí não é exatamente. das outras pessoas, tem que ser só seu. O querer é seu. É, exatamente. Tem que ser a atitude, é uma questão de atitude. E assim, na outra live, nas outras lives, nós citamos que se fizer sentido para uma pessoa que está aqui dentro dessa live, se uma pessoa for transformada através da nossa mensagem, nós já estamos cumprindo o nosso propósito. E isso é que é importante. Não é importante ter milhares de pessoas dentro da live, não é importante. Seria importante se vocês interagissem, se vocês comentassem, se vocês trouxessem questões, perguntas, se você tiver, você que está dentro dessa live, tiver alguma pergunta para fazer, ou para mim, ou para o Adriano, coloque a pergunta de vocês relacionadas a esse tema de hoje, ansiedade, que nós estaremos aqui para trazer essa clareza para você, porque esse é o nosso papel. Nós não nos arrumamos aqui em plena terça-feira, 8 horas da noite, para ficar só bonitinho na câmera, né, Adriana? Nós nos arrumamos para cumprir um propósito. Nós estamos aqui para isso, E né? Para pegando esse gancho, se você que tem uma dúvida aí, expor a sua dúvida, você pode estar colaborando com muitas outras que estão aqui que não têm a Exato, coragem de se expor, entende? Então, a exatamente. sua dúvida sobre qualquer questão que você tenha pode ser uma luz acesa para uma outra pessoa que não teve coragem de se expressar, entende? Exatamente, exatamente. E se expressar é tudo, gente. Nós precisamos pedir ajuda, aprender a pedir ajuda. Porque tem gente que morre e não pede ajuda porque não consegue se expressar, não tem forças para sair desse lugar que te limita. Sai desse lugar que te limita, pelo amor de Deus. A Bíblia fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque o outro dia não nos pertence. Quem nos criou já está articulando tudo. O que nós temos que fazer é aprender a descansar, olhar para as nossas questões e aprender a descansar, descansar no seu sentido literal, né? Vamos acabar com essa questão de ficar acelerado por coisas que nem aconteceram ainda. Não, 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 não. E se você identifica alguma dessas características em você, vamos tratar, vamos buscar ajuda. Meu Deus, a Polly está lá na live, o Adriano está lá na live à disposição para me dar uma ajuda, me incitando a olhar para mim mesmo. Então, saia deste lugar que limita a tua visão. Vou repetir, eu gosto muito dessa frase. Saia do lugar que limita a tua visão. Saia, porque aí dentro, sozinho, você não vai conseguir romper. E antes de eu dar continuidade e finalizar aqui com vocês, eu quero que todos vocês que entraram nessa live hoje vão lá no nosso canal do YouTube, nos dê essa força lá, que nós estamos começando no digital, precisamos da sua ajuda, tá vendo? Nós também precisamos da sua ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar e queremos que você vá lá, veja o nosso conteúdo, assista as lives passadas, veja os insights que vocês podem tirar para a vida de vocês, assista com mais tempo, né, com mais calma. E não esquece de se inscrever. Tem um monte de visualização no meu vídeo, mas inscrito, as pessoas não curtem e não se inscrevem. Então, curta, se inscreva, entra no nosso canal, Adriano Ramoto e Poliana Muniz, que vocês vão ser ricos de conhecimento lá dentro. E também não deixe de curtir as nossas postagens dentro do Instagram. Fortaleça aí o nosso Instagram para que nós possamos trazer mais conteúdos disruptivos para a sua vida, né? Para que nós possamos ter mais ideias. Porque assim, a sua questão
pode nos dar ideia para transformar a vida de outras pessoas. Então, por isso que é importante essa troca. A Val está dizendo aqui que a ansiedade, a minha ansiedade é muito relacionado com a minha vida financeira em relação ao futuro. Tá aí a Val comprovando aquela frase que nós falamos no início. A ansiedade é sim um excesso de futuro. Você quer tanto que as coisas aconteçam na sua vida, o que nós não compreendemos é que o futuro, ele não nos pertence. O que nos pertence é o presente. O que passou, já passou. Ele só vai contribuir como história para que nós não venhamos a repetir padrões de comportamentos errados no passado. Mas é o hoje que nos pertence. Então, nós precisamos aprender a confiar, a procurar ajuda com profissionais que vão te ensinar a controlar essa ansiedade. Né? Então, sim, vamos, Val. Estamos aqui para te acolher, para te ajudar. Vamos, que nós vamos pegar na sua mão, vamos caminhar conosco. É um prazer para nós, independente de qualquer coisa. Vamos sair desse lugar que gera ansiedade, que faz com que a gente não rompa, né? E é isso, minha gente. Hoje nós vamos deixar aqui para vocês uma questão. Nós queremos que vocês entrem no nosso direct. Vamos repetir ou não, Adriano? Aquela promoção da semana passada. Pode replicar? Repetir. E uma coisa, Sim, pode falar. A gente pode fazer uma enquete aqui para as pessoas que estão aqui, para trazer um olhar e esclarecimento sobre algum tema, entende? Porque se vocês fizerem esse movimento, a gente vai entender como melhor colocar um assunto dentro das suas dificuldades, entende? E quem está aqui na live, eu gostaria de saber qual é a sua dificuldade em relação a qualquer questão aqui, dentro da oratória ou dentro das suas questões emocionais, entende? Sim. O que faz com que você não flua? E olhando para toda essa parte, a gente vai começar a desenvolver temas em relação às questões que você já tem. Exatamente. A sua participação é importantíssima. Então, vamos lá. Se você não estava conosco aqui na live passada, de terça-feira passada, nós abrimos na verdade, um presente. Nós demos um presente para todos os que estavam dentro da live. Você vai ter meia hora de sessão com o Adriano e meia hora de sessão comigo, inteiramente gratuito, para nós conseguirmos identificar onde está os seus problemas de comunicação, onde está as suas dores, para que isso possa ser ressignificado. Então, assim, tá aí de presente para vocês. É só entrar no nosso direct e dizer assim, eu quero os 30 minutos de sessão com a Poli e com o Adriano. Coloca lá no nosso direct que nós vamos ter o prazer de atender vocês. Vamos abrir a nossa agenda semanal e dar essa atenção particular. Porque aqui pode ser que você não consiga se expressar. Mas no tete a tete, só nós dois assim, no virtual, na chamada de vídeo, vai ser muito mais fácil de você falar das suas questões para nós. E aí nós vamos te direcionar, nós vamos trazer uma clareza, te dar uma luz de como você deve agir para sair de determinadas situações que te trazem ansiedade ou que te impedem de se posicionar para alcançar um objetivo maior na vida. Então tá aí, não perca essa oportunidade. Entra no nosso direct ou no meu, poliana.comunicação emocional ou Adriano Uramoto, e você vai lá e coloca eu quero. Coloca só eu quero. Se você colocar eu quero, nós já vamos identificar o que você está querendo. Certo, Adriano? Mas nos procure. Nós não vamos andar atrás de vocês, não, tá? Vocês precisam se posicionar para buscar ajuda. Estamos te dando de presente. Presente de Natal antecipado. Não é isso, Adriano? Certo, então se conecta aí, olha no direct, procura a gente, ou eu, ou a Poliana, e traz só esse esclarecimento que a gente vai responder para vocês lá no direct, ok? Então, a Val está perguntando. Sim. Então, coloca no direct e tire suas dúvidas lá, principalmente sobre essa questão aí, Val, sobre dinheiro e essa ansiedade do futuro, né? Tem muito a ver com questões aí da sua infância, tá? Já vou te adiantando, e que faz muito sentido, e vai fazer muito sentido quando você olhar para essa questão.
Vai aprender que o dinheiro você não precisa correr atrás dele, né, Adriano? Mas aí é tema para outra live. Gente, eu quero agradecer cada um de vocês que entraram nessa live hoje. Estou vendo pessoas novas, o meu coração enche de alegria. Amigos do meu marido, do Misael, amigos, clientes, meus amigos queridos, nossa parentela, né, Adriano? Os nossos amigos que estão todos aqui nos acompanhando, nos prestigiando e também sendo beneficiados por esse assunto que é tão rico, que é tão transformador, que é tão disruptivo. Eu quero agradecer cada um de vocês que entraram aqui. Espero ter contribuído com algo, né, na vida de vocês hoje, que vocês parem para refletir o quanto esse assunto é importante para você. Para refletir um pouquinho, vamos desacelerar um pouco, vamos? Então é isso, meus amores, muito obrigada. E na próxima semana nós vamos trazer uma temática que vai impactar você. Então fica atento que nós vamos trazer na próxima terça-feira, no mesmo horário aqui. Um abraço para todos vocês. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a todos. Eu estou muito feliz de estar realizando um sonho, de estar falando diante da câmera, fazendo live e estar colaborando com mais pessoas, né? Então, entende que no início, no 1 a 1, estava bem difícil. Hoje eu posso acessar mais pessoas em função desse trabalho, né? Do meu Sim, trabalho, do trabalho da Poliana. exatamente. E a gente se uniu para fazer esse projeto e esse projeto faz com que mais e mais pessoas tenham clareza sobre tudo isso que ela vive. Obrigado. E Exatamente. terça-feira que vem estamos aqui, às 8 horas.